Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Bom dia, senhora. Bem, graças a Deus. Vitória, vamos fazer correção da atividade de geometria? Você chegou a fazer ela? Não fiz ainda não, professora. Fez, não? Não, porque eu peguei as atividades não tem muito tempo. Pegou na sexta? Foi. Ah, não. Então, eu vou deixar um tempinho para você tentar resolver. Eu ia só corrigir, mas como você não fez ainda, Tá ok, então. vamos para a aula de hoje, então, tá? Tá bom. Olha só um minutinho que eu já retorno, tá? Peraí. Tá bom.
Vai, mamãe, vai. Mamãe vai dar aula. Isaac, vai lá, mamãe tá trabalhando, mamãe tá dando manga. Vai lá ficar com a tia Laís. Vai lá, vai, por favor. Vai lá ficar com a tia Laís. Fecha a porta pra mamãe. É isso. Obrigada. Pronto, Vitória, agora vamos lá. Começar, né? Então, aqui a gente vai estudar a parte de geometria analítica, tá? As equações da circunferência. E aí a gente vai ver primeiro compreender alguns conceitos da geometria plana ou euclidiana, que é o que a gente estava vendo na aula anterior, tá? Eu dei primeiro conceito de geometria plana, ensinando como calcular, né, centro de circunferência e tudo, para poder a gente entrar nesse assunto aqui. Então, a circunferência, ela é delimitada, né, por um segmento de... a distância de segmento entre dois pontos da circunferência, onde ela vai marcar o diâmetro, que é a corda que vai passar de uma extremidade à outra, e no meio do centro. Do meio do centro até a extremidade é o que nós temos aí de raio, a distância do centro a qualquer ponto da circunferência é o raio. O diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência, tá? O diâmetro é calculado por 2 vezes o raio, tá? 2 vezes o raio. Então, a diferença entre círculo e circunferência, né? O círculo, exemplo, moeda, a área do círculo, que é o que a gente calculou muito lá, é π vezes o raio ao quadrado. O comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Então, quando for para calcular a circunferência, a gente usa essa fórmula. Círculo, raio, π vezes o raio ao quadrado. Equação agora da circunferência. A gente vai ver a reduzida, tá? Então, a gente tem aqui um plano cartesiano, a gente tem uma circunferência aí no centro. A gente chama de ponto A e B. O raio é um ponto qualquer dessa circunferência. E aí a gente tem o ponto XY, como mostra aqui na figura, tá? Então, ó, tá vendo aqui a circunferência de ponto C ao centro, ponto P é um ponto qualquer. Se a gente localizar o ponto P e o centro, a gente vai formar um triângulo retângulo, tá vendo? O raio da circunferência é a nossa hipotenusa, tá vendo aqui na imagem? Triângulo retângulo, raio, a hipotenusa. E agora vamos interpretar, tá? Aqui, como a gente tem um triângulo retângulo, para a gente calcular a área disso, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, tá bom? Em que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, é o lado maior também do triângulo retângulo, e os outros dois lados são os catetos. Então, teorema de Pitágoras, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Na circunferência, a gente vai ter um triângulo retângulo de raio, cateto x menos a e cateto y menos b. Então, dessa forma, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras e encontrar aí a equação reduzida da circunferência. Então, a gente vai ter aqui, ó, um cateto x menos a e o outro y menos b. Então, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Isso aqui é a equação reduzida da circunferência, tá? Então, olha só esse probleminha aqui. Considerando a equação da circunferência x menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 16, determina o centro e o raio dessa circunferência.
Então, primeiro a gente vai separar a equação reduzida de circunferência, e aí a gente vai ter isso aqui, ó. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, certo? Agora a gente pode substituir. X menos 2 ao quadrado mais Y mais 5 ao quadrado é igual a 16. Então, aqui, ó, como que a gente vai fazer? Então, o nosso A, tá? Menos A no caso, tá vendo? Menos A e menos 2, menos B e mais 5 e R e 16, tá? Então, esse aqui é os pontos que a gente vai calcular, tá bom? Então, a gente vai ter menos A igual a menos 2, menos B igual a mais 5, o raio ao quadrado igual a 16. Multiplicamos aqui por menos 1 para que fique positivo, então A igual a 2, o B vai ficar igual a menos 5, tá? E o raio é 4, porque raiz quadrada de 16 é 4. Então, aqui a gente pode concluir que a circunferência possui os pontos, né? Pontos da circunferência 2 e menos 5 e raio igual a 4. Então, ó, sempre a gente vai montar um sisteminha assim, ó. Tranquilo? Tranquilo, professora. Escreva a equação reduzida da circunferência que tem um centro de menos 3 e 6 e raio igual a 5. Agora a gente vai escrever a equação reduzida. A equação reduzida, né, da circunferência é essa fórmula aqui. X menos A ao quadrado, Y menos B ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Como o centro é menos 3 e 6 e o raio é 5, a gente só substitui os valores, tá? Do centro e do raio na equação, entendeu? Então, olha aqui a equação. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Substituindo, o que que a gente vai ter? X menos, ó, aqui é 3 e 5. Então, quem é o nosso A que subtrai com X? O menos 3. Vai ficar menos 3 ao quadrado. Mais o Y, quem é o nosso Y? 6, ó. Então, ponto X, ponto Y. Y menos 6 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Então, agora é só a gente resolver, tá? Então, a gente vai ter aí, ó, x mais 3 ao quadrado, aqui está pedindo para a gente escrever equação reduzida, tá bom? Então, a gente não resolve isso aqui que tem entre parênteses, não. Equação reduzida, deixa na forma de equação, tá? X mais 3 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado, e o 5 ao quadrado é igual a 25. Então, a equação reduzida da circunferência é essa daqui. Agora, alguma dúvida sobre a equação reduzida? Não. Kurt, que entrou depois, está conseguindo acompanhar? Sim. Então, ó, equação da circunferência e equação geral da circunferência. Vocês podem ver que isso aqui também é um assunto que vocês já viram, né? Lá no primeiro trimestre em matemática. Então, ó, antes da gente determinar a equação geral da circunferência, a gente tem que lembrar que a regra dos produtos notáveis, tá? Que é o quadrado da soma e o quadrado da diferença dos dois termos. Quadrado da soma e o quadrado da diferença dos dois termos, tá? Então, olha só. Quadrado da soma. Aqui a gente vai ter o quadrado da diferença dos dois termos. Então, A ao quadrado menos 2A vezes B mais B ao quadrado, tá? Isso aqui é o quadrado da diferença dos dois termos, é isso que a gente faz. Agora aqui a gente vai fazer o quadrado da soma dos dois termos. Então, ficará A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, tá? Então, é isso. Quadrado da diferença dos dois termos, quando eu multiplico o 2 com o A e o B, eu subtraio. Quadrado da soma é A, 2 vezes A vezes B positivo, tá? Então, calcule o produto notável a seguir. Então, ó, quadrado
da diferença de dois termos, depois quadrado da soma dos dois termos. Então, vou ter a ao quadrado menos 2 vezes a vezes 2, mais 2 ao quadrado, tá? Então, aqui como resultado, eu terei a ao quadrado menos 4 vezes a mais 4. Aqui eu vou ter b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b, vezes a vezes b vezes 3, mais 3 ao quadrado. Então, resultado final, b ao quadrado mais 6b mais 9. Então, aqui é a resposta, tá? É simples, ó. Você vai levar o primeiro ao quadrado, a segunda parte dá conta, o 2, que é o expoente, ele desce multiplicando o que está entre parênteses, ó. Então, você coloca ele à frente, você vai multiplicar com a e com 2, e o 2 ao quadrado. Então, você vai fazer isso nos dois, e esse é o resultado final. Para a gente determinar agora a equação geral da circunferência, a gente vai utilizar a equação reduzida. E a fórmula da equação reduzida é essa: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a raio ao quadrado. E para resolver, utilizar produtos notáveis, que é o quadrado e a diferença dos dois termos, tá? Então, ó, x ao quadrado, aí o 2 ele desce, ó, menos 2x, 2 vezes a vezes x, mais a ao quadrado, certo? Mais y ao quadrado, o 2 vai descer, menos 2 vezes b vezes y, mais b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Vamos juntar o que é semelhante, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente vai ter menos 2 vezes ax menos 2by, mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, tudo isso é igual a zero. Entendeu? Então, ó, escreva a equação geral da circunferência que tem centro menos 1 e 2 e raio raiz quadrada de 3. Aqui, ó, utilizando a equação reduzida da reta, a gente vai substituir, tá, o centro, e aí a gente vai ter substituir pelo centro e o raio e resolver por produtos notáveis. Equação reduzida da reta: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, x substituindo pelo centro, né? Quem é o nosso x no centro? É o menos 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado, mais y menos b. Quem é o b, né? Que é o segmento de y, o 2. Menos 2 ao quadrado é igual ao raio, que é raiz de 3 ao quadrado, certo? Então, olha só. O que a gente vai fazer agora? Vamos só organizar para depois fazer produtos notáveis. Nós vamos ter x mais 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a raiz de 3 elevado ao quadrado. E aí a gente vai ter o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2 vezes x vezes 1, só que 1 não precisa aparecer, tá? Então, ficou só 2x. Aí, mais o quadrado do segundo, que é só 1, porque 1 ao quadrado é ele mesmo. Agora, vamos fazer do segundo, né? Primeiro ao quadrado, y ao quadrado, mais 2 vezes y vezes menos 2, fica menos 4y, certo? Mais o quadrado do segundo, que então menos 2 ao quadrado é mais 4. Tudo isso igual a 3, porque o expoente cancela a raiz quadrada do 3, fica igual a 3, tá certo? Então, ó, juntando que é semelhante x ao quadrado mais y ao quadrado, mais, ó, 2x menos 4y, mais, aqui a gente tem 4 mais 1 e menos 3. 4 mais 1 é 5. 5 menos 3, 2. Então, mais 2 igual a zero. Então, o resultado final, a equação geral da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 4y mais 2 igual a zero. Perguntas, garotos? Dúvidas? Não, professora. Aqui, ó, nós temos só mais um slide.
para resolvermos juntos, e o restante são exercícios de fixação, que eu vou passar como atividade para essa semana, tá? Para vocês fazerem. Resolva a equação x² mais y² menos x mais 8y mais 5 igual a 0 representa uma circunferência. Agora determine as coordenadas do centro e o raio. Então, é igual aquele que a gente fez no início, né? A gente vai comparar a equação com a equação geral da circunferência, como se a gente tivesse um sisteminha. E aí a gente vai ter x² mais y² é igual a menos 2a vezes x, menos 2b vezes y, mais y² mais b² menos r² igual a 0. Para a gente vai fazer agora, substituir pelo que a gente tem. A gente vai ter x² mais y² menos 6x mais 8y mais 5 igual a 0, tá? Então, ó, resolvendo passo a passo, ó. Nós temos menos 2a, vai ser igual a 6, igual a menos 6. Então, a é igual a 3. Agora, vamos achar o b, ó. Nós temos menos 2b igual a 8, tá? X com x corta, y com y corta. Então, aí nós vamos ter b igual a menos 4, ó, porque o 2 desce dividindo, né? B igual a menos 4. Agora, a gente tem o valor de b e de a, podemos substituir. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado é igual a 5. Então, a gente vai ter 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a 5. 9 mais 16 menos o raio ao quadrado igual a 5. Então, aqui a gente vai ter 20, raio é igual a 20, tá? A gente isolando o raio, né? Passa para outro membro. E aí, ó, raiz quadrada de 20, a gente pode simplificar essa raiz. E aí, a gente tem 2 vezes raiz quadrada de 5. Então, a gente conclui que o centro da circunferência mede 3 e menos 4, e o raio, raiz quadrada de 2, é 2 vezes raiz quadrada de 5, tá? Então, isso aqui são exercícios, ó, que eu vou passar para vocês fazerem depois. São 5 exercícios, na verdade, são 6. Eu vou passar para vocês fazerem no decorrer da semana, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professora, tranquilo. Então, hoje a gente fica por aqui, tá bom? Tá ok, então, professora. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.